Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um aulão NHB, o PH aqui novamente, né? E hoje nós vamos falar sobre período pombalino, né? Período pombalino. Hoje a gente vai falar sobre um grande homem, né? Que eu acabei esquecendo o nome, que é Marquês de Pombal, né? Que foi um grande iluminista, né? Que não só isso, né? Aconteceu várias reformas aqui no Brasil, podemos dizer assim, manutenção aqui no Brasil, né? No servidor do Brasil aqui. Mas é isso, galera. Hoje a gente vai falar sobre o período pombalino, tá? Então agora eu vou passar as palavras para o professor Alan John. Beleza, pessoal? Então, seja bem-vindo mais uma vez, né, ao nosso vídeo, mais um encontro sobre o Brasil, agora o Brasil pombalino, mais um pouco da nossa história, né, revelada a partir desse momento. Lembrando que essa é uma iniciativa, né, do PH, juntamente representante do Grêmio Estudantil, Zacarias Jacome de Mello, da Escola Valdemar Alcântara. Então, numa iniciativa pioneira, a gente está aqui produzindo esses materiais para a gente repassar para vocês, naturalmente, para preparar vocês para a 13ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Então, para a gente ganhar tempo e ser bastante objetivo, vamos, então, conhecer um pouco mais sobre esse tão importante período da história do Brasil. É um período de grande influência das ciências, das artes, do pensamento filosófico também, do racionalismo, que eram características de um movimento chamado Iluminismo ocorrido na Europa, né? Então, vocês podem perceber aí, lembrando, mais uma vez, né, iniciativa pioneira do Grêmio Estudantil Zacarias Jacome de Mello, através da pessoa do PH, que está aqui conosco. E ao longo dessa aula, a gente vai conhecer um pouco sobre alguns aspectos da história do Brasil, né? Então, período pombalino. Antes da gente já iniciar essa primeira discussão, a gente tem que dar uma breve estudada no termo pombalino. Por que pombalino, né? Já peço a palavra do nosso amigo Pedro Henrique para explicar por que período pombalino. De onde vem essa palavra? Galera, pombalino, né? Foi um cara que, pelo que eu estudei, né? Pelo que eu entendi, acabou chegando aqui no Brasil, né? Com umas ideias assim muito loucas, né? De iluminista. O nome dele, não sei o nome completo, né? Que ele é grande. Mas o nome dele, assim, que mais se chama é Marquês de Pombal. Pombalino, entendeu? Aí, período pombalino de Marquês de Pombal. Beleza, muito bem. Então, vamos para o primeiro tópico, né? Pessoal, quem foi realmente o Marquês de Pombal? O Marquês de Pombal era um entre os vários ministros do rei de Portugal, que tinha como principal objetivo tentar reformular o aspecto político do governo português. Como assim, professor? Naquela época, já o século XVIII, ocorria na Europa o fortalecimento de um movimento cultural, econômico e social denominado Iluminismo, que era basicamente um período em que os homens, burgueses principalmente, buscavam trabalhar em cima de pautas como a valorização da razão, a negação do clericalismo, ou seja, da igreja, e a busca por autonomia e liberdade do ser humano. Então, o absolutismo na Europa era uma ameaça para esse movimento iluminista. Sendo assim, Marquês de Pombal, como ministro do rei de Portugal, deveria, de alguma forma, tentar reformular o Estado, buscando trazer essas ideias iluministas para dentro do governo, evitando assim possíveis movimentos contestatórios da ordem absolutista portuguesa. Então, para conhecer um pouco mais sobre essas reformas pombalinas, vamos a algumas características. Lembrando que esse governo que vai buscar, de alguma forma, trazer essa pauta iluminista para dentro do governo, ele pode ser chamado de reformismo ilustrado ou despotismo esclarecido, que seria basicamente a mesma coisa. O que é o despotismo esclarecido? É o rei que governa com ideários iluministas. E o que é reformismo ilustrado? Seriam ministros que fazem reformas no Estado, buscando a instituição de ideias iluministas. Então, primeira característica principal, né? Apesar de todo o pensamento que buscava a liberdade e a autonomia dos povos, os portugueses ainda tinham uma sede gigantesca sobre o Brasil. Daí temos o termo colonialismo, né?
Aí o Pedro Henrique vai explicar para a gente o que é colonialismo e por que tem essa imagenzinha aí no slide. Bom, galera, colonialismo é como uma pessoa ela quisesse ter autoridade daquele território sem ter papel, prova nenhuma. Pô, eu achei uma ilha ali. Pô, temos uns índios ali, mas tô aqui no século 17, 17, 16, né? Então, pô, vou invadir ali, aquele território vai ser meu. Então, isso se chama colonialismo, né? Você tomar aquela autoridade, aquele poder aquele território e transformá-lo em uma colônia. Beleza. Então, como vocês podem perceber pelas palavras do próprio PH, Portugal é nossa metrópole e o Brasil sua colônia. Então, os portugueses ainda não estavam satisfeitos com o que haviam encontrado no Brasil. Eles buscavam ainda mais ouro, explorar mais o território. E o Marquês de Pombal, ele vai tentar fortalecer esses laços de controle metropolitano de Portugal sobre o Brasil. Outra característica bastante importante, para que realmente o rei tivesse o pleno poder e controle sobre o Brasil, ele deveria pôr fim às chamadas capitanias hereditárias. Como assim, professor? Ele iria enfraquecer todos os capitães donatários que tinham tomado posse no Brasil. Lembrando que apenas 2 capitanias tiveram sucesso, São Vicente e Pernambuco. Então, quando o Marquês de Pombal ele vai começar a pensar uma forma de gerir o Brasil, ele pensa necessário acabar com as capitanias hereditárias e enfraquecer o poder dos grandes donos de terra. Se eu enfraquecer o poder dos grandes donos de terra, naturalmente o rei vai ficar mais forte, dominando o território, sem qualquer tipo de contestação. E eu vou dar essas terras para quem eu quiser. Seria, então, o fim das capitanias hereditárias. Pronto. Outro aspecto muito importante para conhecer e conceber esse período, a expulsão dos jesuítas. Pedro Henrique, quem foram os jesuítas e por que eles são importantes? Bom, galera, os jesuítas, eles eram tipo, vamos fazer assim um exemplo, né? Um timezinho assim, né, de futebol, por exemplo, que queriam pregar, né, a religião cristã aqui no Brasil, né? Que, como vocês já estudaram antes, os jesuítas, eles foram trazidos pelo... Ixi, esqueci, ó. Quem foi, professor mesmo? Martim Afonso. Isso, foi trazido por Martim Afonso, né, quando ele veio aqui fazer uma expedição, né, na costa do território brasileiro, e com isso ele trouxe os jesuítas para catequizar, né, os indígenas. E os indígenas, os jesuítas, né, sabe como é que é toda aquela história, né, os jesuítas não queriam que os indígenas fossem escravizados, e isso foi aceito, e os indígenas foram batizados, catequizados, todo aquele processo, né, de religião. Os jesuítas eles foram muito importantes, né? Porque hoje em dia a nossa religião oficial aqui no Brasil ela é a cristã, né? A maioria da população brasileira é cristã, mas é claro que existem outras religiões, né? Como o islamismo, a Umbanda e entre outras. Então, qual é o objetivo justamente do Marquês de Pombal para tentar conter esses jesuítas, né? O Marquês de Pombal viu nos jesuítas uma forte oposição ao governo real metropolitano. Por quê, professor? Porque os jesuítas tinham pleno controle sobre os indígenas e, naturalmente, eles tinham certa devoção e também respeito por parte da população que morava no país. Então, se eu expulsasse os jesuítas, naturalmente, essas pessoas ficariam órfãs de uma liderança. E, naturalmente, a igreja também enfraqueceria, fortalecendo, assim, o domínio metropolitano, o domínio do rei sobre o Brasil. Lembrando que essa expulsão dos jesuítas é uma medida iluminista, já que o movimento iluminista condenava o domínio da igreja sobre corpos e mentes. Então, Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas para enfraquecer o poder da igreja no Brasil e controlar essas pessoas que ficariam órfãs de um líder. Próximo aspecto, como vocês podem perceber aí o decreto, né? Que fala, declaro sobre ditos regulares, os jesuítas, rebeldes, traidores, adversários, agressores que estão contra a minha real pessoa e estados, contra a paz pública dos meus reinos e domínios, e contra o bem comum dos meus fiéis vassalos, mandando que efetivamente sejam expulsos de todos os meus reinos e domínios. Como vocês podem perceber, o decreto do governo real português.
Outra questão bastante importante, como nós vimos lá no começo, o próprio Pedro Henrique explicou, Portugal queria ampliar o domínio sobre as áreas brasileiras. E uma região que ele tinha bastante devoção e também bastante ambição seria a região produtora do chamado ouro, né? O ouro das minas. É nesse local que ele vai criar o chamado quinto. Pedro Henrique, o que seria o quinto? Vamos lá de novo para a criação do quinto. Quinto era nada mais, nada menos que, como já o próprio diz, né? Quinto, um quinto da sua correspondência, né? Eu quero 20% do seu metal, né? Que equivale a um quinto. Isso, pelo que eu me lembro, né? A coroa, né, de Portugal, a coroa portuguesa queria 20% do Brasil, né? Queria 20% lá do ouro para abastecer ali os negócios lá de Portugal. Então, é nesse momento que vai surgir a expressão quinto dos infernos. Por que quinto dos infernos? Porque o quinto era visto pela população brasileira como uma ameaça, né, e como também uma afronta dos portugueses contra os brasileiros. Né? Surge então a expressão quinto dos infernos, porque a população brasileira estava cansada de pagar impostos para os portugueses e não ver qualquer tipo de retribuição. Então, está aí a imagem, né, que vai, de alguma forma, detalhar um pouco mais, trazer uma sátira sobre esse período, né? E vamos ao que realmente interessa desse assunto. Então, pessoal, diante de toda medida opressiva, que seria o quinto, outros impostos como a derrama, e também diante de uma pressão metropolitana, pressão portuguesa sobre os povos brasileiros, o que é que vai acontecer lá em Minas Gerais, onde naturalmente tem uma elite intelectual enriquecida pelo ouro, tem uma burguesia rica a partir do comércio, vai surgir alguns movimentos de contestação a esse domínio português. E um desses movimentos seria a Inconfidência Mineira, baseada nessa figura aí, Libertas, que será também. Para a gente conhecer o que é a Inconfidência Mineira, a gente tem que ir justamente para o chão das minas. Professor, o que é que estava acontecendo nas Minas Gerais? A partir da chegada de Marquês de Pombal ao governo, o governo metropolitano de Portugal vai ampliar a cobrança de impostos e de controle para evitar o tráfico de minas e de minérios nessas regiões. Fato esse que vai desagradar a elite intelectual e econômica das Minas Gerais. E é justamente esse grupo que vai se reunir em salas e reuniões às escondidas para tentar organizar um movimento de contestação ao domínio português. Como já foi falado, né, o sentimento antimetropolitano é, então, algo notável na afeição daqueles que moram nas regiões de Minas. Lembrando também, né, que o iluminismo ele é justamente um movimento que vai surgir na Europa, mas ele vai trazer essa busca por mudança, uma busca por melhorias, uma busca por autonomia, uma busca por liberdade, não só na América, mas também em outros continentes. Então, o iluminismo é um movimento que acontece na Europa, que busca a liberdade de expressão, o fim do domínio religioso sobre corpos e mentes, e também o livre comércio. E o que Portugal estava fazendo com o Brasil era totalmente contrário às ideias iluministas. E como é que esse iluminismo veio para o Brasil, professor? A partir dos filhos desses mineiros que mandavam estudar na Europa e traziam essas ideias para o Brasil. Então, ideia central do movimento Inconfidência Mineira foi o republicanismo. O que é o republicanismo, Pedro Henrique? Republicanismo, ele é uma república, né? Como já tem um unismo, pelo que eu entendi, né, professor? Unismo de iluminismo, uma ideia de uma república, né? E o que queria a Inconfidência Mineira? Era criar uma república mineira, porque a Inconfidência Mineira, eles queriam a independência, entendeu? Então, pronto. Então, como o próprio Pedro Henrique falou, né, o movimento Conjura ou Inconfidência Mineira buscava tentar criar dentro do território das Minas Gerais uma república que rompesse com o domínio de Portugal e conseguisse governar sem qualquer tipo de intervenção estrangeira. Seria uma tentativa de constituir um país onde as pessoas, onde a burguesia escolheria seus representantes.
Essa ideia é justamente uma afronta contra a figura real. E, naturalmente, a opressão por parte de Portugal, anos depois, vai culminar com a morte de Joaquim José da Silva Xavier o Tiradentes, grande mártir da nossa história, que vai ser assassinado barbaramente, e seus restos mortais serão espalhados por várias cidades mineiras para evitar que outros movimentos pudessem surgir. Então, como vocês podem perceber aí, anos depois vai ocorrer um movimento chamado Manifesto Republicano, né, que vai tentar trazer essa autonomia, essa ideia de autonomia da província, de independência para o restante do país. Vamos lá. Professor, o que é a derrama? Então, imaginemos que você, todo dia, você tire 1 quilo de ouro. 20% você paga de impostos. Esse seria o quinto. Agora, o que é a derrama? A derrama é basicamente um imposto muito pior, porque o governo de Portugal vai criar uma taxa, um valor específico que você deve pagar todo ano para Portugal, como imposto. Ao longo do tempo, a quantidade de ouro vai reduzindo, e naturalmente as pessoas têm dificuldade de pagar esses impostos. Então, o que seria essa derrama? Seria a cobrança de impostos atrasados e a fixação de impostos a serem pagos anualmente para o rei. Como a exploração de ouro estava restrita, estava reduzido muito, o que é que vai acontecer? As pessoas ficam endividadas e, naturalmente, promovem o que seria a chamada Inconfidência Mineira. Então, vocês podem perceber aí na imagem, né, uma espécie de uma sátira ao movimento, né, que busca o fim da derrama, naturalmente a libertação das pessoas mais pobres desse imposto tão agressivo. Conjura Baiana. Vamos lá. Então, por que a Bahia foi esse local? Foi o local ideal para a constituição de uma conjuração. Quem era a maior parte da população que habitava a Bahia, Pedro Henrique? Pronto. Os escravos, né? Tinha também negros que eram livres na maioria da população, né? Era só escravos e negros livres. Beleza. Então, pessoal, enquanto lá nas Minas Gerais o objetivo maior era o fim dos impostos, o sentimento anti-lusitano e, naturalmente, o ideal republicano, na Bahia o ideal vai ser diferente. O ideal vai ser a luta contra os portugueses, isso se mantém, certo? Outro objetivo seria o fim dos castigos físicos e, naturalmente, o sentimento pela abolição da escravidão. Então, o que é que esse movimento baiano queria? Queria abolir com a escravidão em todo o território, certo? Então, o que é que eles queriam? De novo, queriam o fim dos castigos físicos, a abolição da escravidão e também a questão da república, a constituição de um território baiano. Inclusive, criará até uma própria bandeira para constituir esse ideário. Eles buscavam essa libertação dos escravos e também a república, constituindo assim um país livre. Porém, naturalmente, rapidamente foram descobertos e, consequentemente, foram barbaramente mortos pelas forças portuguesas. Lembrando que essa era uma rebelião negra, certo? Ela teve como grande referência um movimento semelhante, uma mobilização negra ocorrida na América, que foi a Revolução Haitiana, que culminou com a independência do país. Porém, esse movimento não deu certo e seus líderes foram assassinados. Temos aí a imagem dos líderes da Confidência Baiana, ou Conjura Baiana. Então, está aí mais ou menos o que eles queriam, né? Independência da Bahia, aumento salarial, diminuição dos impostos, implantação da República. Também resta também a gente falar um pouco sobre a conjura carioca, é uma conjura que não tem normalmente nos livros didáticos. O governo, achando que um grupo de intelectuais cariocas estavam se reunindo, tentando criar e lutar também por uma independência e por uma república, acabou invadindo a reunião e prendendo centenas desses intelectuais. Porém, anos depois, o movimento foi percebido que não tinha qualquer tipo de condenação dos portugueses e eles foram libertos, certo? Então, pessoal, esse é o conteúdo do período pombalino, conteúdo de muita importância para você que gosta de fazer sempre aquela ligação, conteúdo de história geral com
História do Brasil, vocês terão uma grande oportunidade de ver esse conteúdo na ONHB. Professor, o que é que normalmente cai sobre a ONHB nesse assunto? Normalmente a cultura do ouro, a escravidão negra e também esse sentimento de busca da liberdade. Pedro Henrique, você... Então, professor, aí muitas vezes algumas pessoas perguntam, né, qual a diferença entre conjura e confidência? É basicamente a mesma coisa, né? O que é uma conjura? É basicamente um juramento contra alguém. Por isso o termo conjura, juramento contra alguém. Mineiros e baianos fizeram uma conjura, ou seja, condenaram os portugueses. Inconfidência é basicamente o quê? Algo confidente é algo secreto. Então, por isso o termo inconfidência, algo secreto que foi descoberto por alguém, tanto nas Minas Gerais como também na Bahia. Então, pessoal, basicamente esse foi o conteúdo da nossa aula, certo? Pedro Henrique vai fazer suas considerações finais. Bom, galera, eu só queria agradecer, né, mais uma vez você ter chegado até aqui, né? Tá? Valeu, tá? Se você tá de noite, de noite, de dia ou de tarde vendo esse vídeo, tá? E assim, galera, vamos estudar, porque a UNHB já tá chegando, como eu disse no último vídeo, tá? E assim, galera, a UNHB, como eu sempre digo, né, ela não é fácil, mas também não é difícil, basta apenas estudar, são 6 fases, de pura tranquilidade, que todos os times vão estar se ajudando, até o próprio professor vai estar se ajudando, né? Então é isso, galera. Muito obrigado e até mais. Então, pessoal, não havendo mais, agradeço a todos que estão curtindo os nossos vídeos aí, que estão assistindo, certo? Lembrando que na próxima aula a gente já vai no novo assunto, que seria o período joanino. Então, até breve, até mais. Boa semana e bons resultados aí na ONHB. Tchau, tchau. Valeu.